E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é Dark e muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde todos os heróis dos eternos contos e lendas foram reunidos em um só lugar. Isso tudo foi um plano do criador de monstros conhecido como Grimm. Foi ele quem reviveu todos os heróis, mesmo eles estando vivos. Novamente eles não estavam livres, pois eles foram selecionados para participar de um jogo no qual ele estava organizando pela primeira vez na história, um torneio de luta até a morte, pois ele gostaria muito de ver quem iria ficar no topo entre todos os heróis. Aqueles que se negarem a participar serão mortos com apertar de um botão. No final de tudo, o campeão do jogo vai ter qualquer pessoa que escolher trazida de volta à vida e também ganhar riquezas o suficiente para viver feliz para sempre. Os competidores serão divididos em blocos e vão lutar até o último ficar vivo para se qualificar, e o participante da primeira luta é o protagonista conhecido como Dark Momotaro, um guerreiro sedento como uma ira indomável. Ele viaja juntamente com seus companheiros sinistros. Seus inimigos também são guerreiros extremamente poderosos. Com isso é iniciado o maior torneio da história dos monstros, que ficou conhecido como Contos da Destruição, e Momotaro é portador da espada conhecida como Muramasa, a espada mais destrutiva do mundo. Existe uma lenda que qualquer humano que tentar usá-la será consumido por seu poder. É uma espada que não conhece aliados ou inimigos, apenas a destruição. Um mero corte pode matar o oponente. O manuseio dessa espada irá destruí-lo, porém isso não se encaixa a Dark Momotaro, pois o seu espírito é dominado por sua raiva. Com isso, apesar de várias tentativas de tentar possuí-lo, ele nunca irá sucumbir, e ele vai ter que usar sua força total contra seus inimigos para sobreviver, pois ele tem uma pessoa que gostaria de reviver sua irmã, e ela quem dar força para ele lutar. Com isso ele vai massacrar todos os inimigos na sua frente sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde os dragões são uma espécie demoníaca que existe há milhares de anos, e eles têm poucas fraquezas e são os inimigos naturais da raça humana. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Ragnar, um caçador de dragão, junto com sua parceira, a mais forte caçadora conhecida como Léo. Só existe duas maneiras de matar um dragão, que seria congelando o sangue deles, ou com a aura prateada emitida por uma arma de prata. Ele não possui muito talento com isso, ele era apenas um extra ao lado da sua parceira, que entre os caçadores que estão na sua cidade, ela está na frente de todos em números de mortes, uma prodígio com apenas 12 anos de idade. Por causa de suas poucas habilidades na guilda de caçadores, ele acaba sendo atormentado por outros por estar ao lado da maior caçadora, mas Léo não deixa que atormentem Ragnar na sua frente com seu imenso poder. Mesmo Ragnar passando por tudo isso, ele ainda queria acompanhar ela na sua jornada. Com isso, para conseguir ficar ao lado dela, ele vinha treinando todos os dias. Porém um dia uma pessoa aparece ao seu lado e fala que ele não vai ser capaz de ficar ao lado dela, aonde ele vai perder tudo. Logo após isso, várias memórias estranhas começam a vir à sua mente, e uma delas, Léo, acaba sendo morta tentando proteger ele. Após isso, a pessoa misteriosa fala que isso tudo que ele viu vai acontecer em breve. Com o passar do tempo, ele não sabia se tudo isso foi real, pois ele não conseguia acreditar que ela seria capaz de morrer antes dele com todas as habilidades que ela possui. Porém pouco tempo depois, um dragão superior aparece igual nas memórias que ele viu, onde nas memórias após a morte dela ele saiu para caçar todos os dragões para se vingar. Passando por várias dificuldades, ele continuou lutando, conseguindo uma força além dos limites, e é quando ele percebe que a pessoa que apareceu ao seu lado na verdade era ele mesmo do futuro, que acaba dando para ele todo o poder que conseguiu por todos esses anos de batalha, para que desta vez ele seja capaz de proteger Léo. Com isso ele recebe o poder do ápice da destruição dos dragões, onde ele dizima seu inimigo facilmente. Com isso agora Ragnar vai trilhar um novo caminho, onde desta vez ele vai poder ficar ao lado de Léo, e ele vai usar seu novo poder para dizimar qualquer inimigo que tentar machucá-la. Nesse próximo mangá, a história começa em um mundo onde existe dois tipos de pessoas: aqueles que recebem um poder especial por Deus para que possam derrotar monstros para ganharem níveis, enquanto aqueles que não têm esse poder se torna um perdedor. O protagonista, conhecido como Fate, é apenas um porteiro que é maltratado todo dia por esses guerreiros. Sua única habilidade é a gula, mas por causa dela ele fica frequentemente com fome, e só tinha uma guerreira que se preocupava com ele, conhecida como Roxy. Um dia, enquanto voltava de seu trabalho, ele acaba
acaba vendo bandidos invadindo o castelo. Com isso ele corre para avisar a Roxy. Enquanto ela lutava contra esses bandidos, não consegue fugir e acaba se encontrando com Fate. Mas ele consegue matar esse bandido e é quando sua habilidade da gula ativa, com uma voz falando que foi adicionado uma nova habilidade para seus status, e com isso suas estatísticas ficaram bem melhor. E logo ele descobre que sua habilidade consome a alma dos seus inimigos, sugando as habilidades e status. Com isso, quanto mais ele matar, mais forte fica. Após esses eventos, Roxy pede para ele vir trabalhar na família dela, e ele acaba aceitando. Pouco tempo depois, sem dinheiro para comprar uma arma boa, ele acaba achando uma espada velha. Logo após isso ele sai para caçar monstros para ficar mais forte, e após matar vários goblins ele ganha vários pontos para seus status, mas tinha um problema: a habilidade da gula ele não ganha experiência. Com isso ele é apenas level 1. Ele também descobre que sua espada estava largada, pois ela quem escolhia seu mestre, e ela acabou aceitando o Fate como mestre dela, após ajudar uma garotinha que estava sendo maltratada por um homem massacrando esse bandido. Com isso ele consegue salvar a menina, e agora ele inicia sua nova jornada em busca de se tornar um guerreiro, e ele vai usar sua habilidade para ficar muito poderoso, e com isso se vingar daqueles que fizeram ele ajoelhar. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Sumeragi, um jovem estudante que tinha uma vida tranquila. Porém tudo isso muda quando um dia ele junto com sua turma acabam sendo invocados para outro mundo. Nesse mundo os heróis são invocados para participarem de leilões para várias nações, lutarem contra os reis demônios de suas terras, e com isso logo na chegada deles eles têm que ver seus status, pois é o que mais importa dos heróis. Porém quando vai ver os status de Sumeragi, seu trabalho é de cozinheiro de baixo rank. Por causa disso ninguém dá um lance para comprá-lo, acreditando que ele é apenas um inútil ou lixo que não vale a pena. Logo após isso o ancião fala como ninguém quis ele. Ele está livre para ir para onde quiser, e após dar um pouco de suprimento para ele, pois é uma compensação de não conseguir mandá-lo de volta, e fala para ele entrar em um portal que vai levá-lo a um país aleatório. Porém isso tudo era apenas uma mentira. Ele é jogado no meio de uma floresta para morrer, mas ele não aceita isso e começa a explorar a floresta para conseguir sobreviver, onde mesmo não sendo do tipo lutador, eles jogaram ele nessa floresta, mas agora ele está decidido que vai se vingar de todos. Porém logo após isso um enorme monstro aparece diante dele, mesmo tentando ao máximo fugir ele acaba sendo bastante ferido, e quando estava prestes a ser morto ele usa uma de suas habilidades conhecida como desmantelar, massacrando o monstro completamente, e por causa disso ele consegue subir vários níveis, e por sorte ele conseguiu novas habilidades, sendo capaz de curar seu corpo, e agora aquele que foi tratado como um lixo inútil jogado para a morte vai iniciar uma nova jornada onde, usando todas as suas novas habilidades, ele vai ficar muito mais forte e com isso retornar para se vingar de todos que humilharam ele. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Masamune, um estudante do ensino médio que passava seus dias sendo atormentado por delinquentes na escola, e praticamente ninguém ajudava ele e apenas observava. Com isso, com o passar do tempo ele decide tirar a própria vida, pulando do prédio da sua escola. Porém para sua surpresa o que lhe aguardava não era seu fim, ele acaba indo parar em outro local, e não só ele, toda a sua sala também veio. Nesse local tem um rei que fala que estavam passando por uma guerra contra entidades mágicas por um longo tempo, e como eles não tinham previsões para o fim, decidiram convocar os heróis. Todos que foram invocados receberam uma classe e um poder extraordinário, onde a classe herói é a mais poderosa. Porém enquanto todos seus outros colegas receberam classes muito boas, Masamune teve a classe de curandeiro, sendo a mais fraca de todas. Por causa disso o rei decide mandá-lo para outro local longe deles, mas antes de ir embora ele está decidido que vai destruir esse país deles completamente, e também matar todos que foram contra ele sem piedade. Após isso ele é mandado para dentro de uma caverna. Após caminhar bastante ele acaba encontrando alguns baús, e dentro de uma deles ele encontra um pequeno frasco com líquido dentro. Após isso ele escuta uma voz falando para beber tudo. Como ele queria mais poder ele acaba bebendo. Pouco tempo depois ele é atacado por um monstro, e sem escolhas ele apenas foge, pois sua única habilidade é de cura, mas com a ajuda da sua habilidade única, junto com a nova habilidade que ele ganhou bebendo aquele líquido, ele é capaz de derrotar o monstro facilmente. Como o monstro era level muito alto ele acaba subindo vários níveis, e suas habilidades são aumentadas para o máximo. Com isso agora Masamune vai trilhar um novo caminho em busca de aprender completamente sobre suas habilidades, e com isso retornar muito mais forte para se vingar todos que jogaram ele para a morte nesse buraco.